Começando mais um 4 quartos, todo mundo na tela. Somos 4 quartos, cada um no seu quarto. Hoje a gente tem Mariana, diretamente de Los Angeles, a Ana de Nova York, o Fred de Brasília e eu, Diogo, de Bogotá. Você já conhece todo mundo, pois esse é o terceiro 4 quartos. Mas ó, antes de vocês começarem a mandar mensagem, reclamando, cadê o Garrone? Mas ele é tão inteligente, ele é tão bonito, a gente quer o Garrone na tela. Calma, gente. Garrone tirou umas férias, tirou uma folga, ele e o Francisco, vocês três aí que conhecem ele mais do que eu, devem saber qual que é a programação do Garrone. Ana, o que você acha? O Garrone está bebendo vinho, mas muito vinho. Mari. Eu acho que ele está bebendo vinho com aquela pequena cabeça do Chico no colo, fazendo carinho. Assim, eu se não o Chico sabia que ele quiser, era né? fã de vinho. Fred, o que você sugere? Fred está no mudo. A Fred, frase de tá no 2020. mudo, Fred, tá no mudo. Mas tudo bem, a gente entendeu que você não sabe o que ele tá fazendo. Mas então, gente, tá brincando. Na realidade, o Garrone tá aí nessa engrenagem aí, funcionando toda a edição do programa, porque se fosse depender de mim, nada ia sair. Vamos lá, então, para as pautas de hoje. Ana, o que você traz pra gente? Oi, oi, oi. Então, hoje eu vim falar de ativismo de Instagram, né? Com a enxurrada desses posts políticos, todo mundo se colocando. Será que é efetivo ou é só performático? Opa, vamos saber se pode ou não pode, se leva a algum motivo ou não. Fred, o que você traz? Eu vou falar de conservadores hoje, do que eles têm medo e do que eles não têm. Como que visões de mundo contrastantes podem implicar em maior ou menor medo de morrer e como isso muda as avaliações sobre isolamento e sobre governo. Acho que essa pauta pode até estar casada com a da Ana também, né? E Mari, o que você traz de Los Angeles? Bom, hoje eu vou falar sobre privilégio branco. Acho que 2020 tem sido um ano onde a pauta racista tem sido muito discutida, mas quando você fala em racismo, tem dois lados dessa história. Tem um lado das pessoas negras oprimidas e tem um lado das pessoas brancas, no caso nós, né? Pelo menos nós três aqui, eu, você e Fred, do lado das pessoas brancas, o lado que oprime. E esse lado está muito quieto, muito mais do que devia e fazendo muito pouco. Legal, muito bom. Ó, eu aqui de Bogotá vou falar sobre as dificuldades que as crianças e os adolescentes têm para estudar nesse período aí de quarentena, que já vão 6 meses sem aula presencial. Então, Garrone, joga essa vinheta bonita para a gente começar. Ô Mari, vamos começar com um tema que sempre foi necessário abordar, mas toda vez que se tentava falar sobre ele, não era dada a atenção devida. Isso tudo se tornou bastante, sei lá, bastante urgente ultimamente, né? Isso, total. Eu acho que essa urgência é muito antiga, né? Sistematicamente, negros vêm morrendo e vêm sofrendo com racismo há centenas de anos, literalmente. E eu acho que entre os negros essa pauta vem sendo discutida de uma forma muito mais estruturada há mais tempo, digamos assim. E aí, de novo, quando a gente fala em racismo, a gente tem dois lados da história. A gente tem o lado dos negros e a gente tem o lado dos brancos. Para falar sobre o lado dos negros, eu não tenho nenhum lugar de fala. Então, nem me atrevo a falar sobre isso. Agora, para falar dos brancos, eu acho que a gente não só tem um lugar de fala para falar de branquitude, como a gente precisa urgentemente começar a reconhecer privilégios, a falar mais sobre racismo. Vou fazer só uma analogia. A gente quer, nós como mulheres, queremos que os homens falem sobre machismo e feminismo entre eles. Então, acho que a gente também, como brancos, precisa falar sobre o que é ser branco, sobre o que é se aproveitar, sim, desse privilégio e sobre como é ser racista, porque todos nós somos, em graus maiores ou menores, todos nós somos. E dói, né, dizer isso, porque parece que sobre ser bom ou mal, quando na verdade é como viver numa água, a gente nem percebe que está embebido, imerso nisso o tempo todo. Não sou especialista no tema, já peço desculpas antecipadas se eu falar alguma besteira, mas eu acho melhor falar alguma besteira do que ficar calado. Eu não quero mais ficar calado, eu acho que a gente não pode mais ficar calado sobre esse assunto. Como eu não sou especialista, né, acho que tem uma coisa que a Robin DiAngelo fala no Fragilidade Branca, quando eu terminar de ler a gente pode voltar a falar sobre isso,
ela fala assim, nenhum branco é especialista em racismo. Teria que ter muitos e muitos anos de estudo para começar a entender mais ou menos sobre essa história. Então, não sou especialista de jeito nenhum, mas eu queria dar um pouco do meu ponto de vista, da minha vivência sobre me entender branca, me entender como se aproveitando desse privilégio estrutural. Porque para mim eu demorei muito tempo para me tocar e para entender isso. Foi um processo de conscientização longa, porque acho que eu comentei na semana passada, né? Morei muitos anos numa rua que era de uma comunidade, onde meus vizinhos todos quase eram negros. Até aquela coisa, eu vejo um negro atravessar a rua, não dava, porque minha rua era de negros, né? Basicamente. Então, e aí eu me achava próxima, né? Porque eram os meus vizinhos e porque a gente tinha o mesmo background financeiro, só que não, e assim, vergonha, sabe, de ter demorado tantos anos para entender isso, assim, já tem um tempo que eu entendi, mas eu demorei muitos anos, que é o fato de eu ser branca fez com que eu chegasse onde eu tô também. Se eu fosse negra, uma mulher negra, ou eu não estaria onde eu tô, ou eu demoraria muito mais tempo para chegar onde eu tô, sabe? Eu teria sido muito mais sofrido. Então, assim, para mim, quando vocês pensam naqueles dias chaves da sua vida, o dia que você foi naquela entrevista, o dia que você conseguiu aquela bolsa, para mim é muito fácil hoje olhar para esses dias e falar assim, cara, se eu fosse negra, não teria rolado, sabe? Então, isso para mim tem um ponto, né, sobre como eu me entendi branca ao longo do processo, sobre como eu entendi que ser branca me coloca num grupo de pessoas, porque é quase como se fosse o padrão, então a gente nem percebe que existe um grupo, né? Os grupos parecem ser as minorias. Eu me colocava no grupo de mulher, no grupo de lésbica, mas eu nunca tinha me colocado no grupo de pessoas brancas. E é muito uma construção de identidade, né? Eu acho que a gente está precisando construir essa identidade branca para conversar mais sobre isso, para falar mais abertamente sobre racismo e para consertar um pouco, se foram os nossos ancestrais brancos que inventaram o racismo, porque o racismo foi uma invenção, né? Lá atrás, em algum momento, eu acho que a gente tem que como descendentes desses caras que fizeram essa cagada, ter um papel muito de responsabilidade como aliados nessa luta antirracistas. Acho que o protagonismo é negro, tem que ser, precisa ser, é sobre dar voz aos negros, mas a gente precisa ser aliados muito fortes dessa luta. E para mim ainda ficou mais evidente essa história de grupo, de identidade, porque quando eu vim para os Estados Unidos há 5 meses, e olha que eu tenho circulado pouco, você para de ser branco aqui, né? Você passa a ser latino. Então, eu vejo as pessoas olham para mim já, e o Fred morou fora também, né? Sabe como é, assim, as pessoas me olham e é até engraçado, é curioso, os negros aqui até acho que se sentem mais à vontade com a gente, eles falam, você não é branca, você é latina, e é quase que tem uma certa irmandade. Eu acho que você entende um pouco como é ser... Empatia. Mas é isso, era esse tema que eu queria trazer hoje para a gente discutir, meus amigos. Por que nós, brancos, falamos tão pouco sobre racismo? Eu já vou direto para Ana. Ana, não vou fazer nem pergunta nenhuma para você, quero que você opine sobre esse assunto. Não, eu acho que a maior pergunta, na realidade, agora, que eu acho que a branquitude precisa refletir mesmo, como é que eu, como uma pessoa branca, tá? No caso, não eu, né? Como vocês podem ver, não sou uma pessoa branca, mas como é que eu, como uma pessoa branca, posso estar engajado numa luta antirracista, né? Porque o que quer dizer ser antirracista, né? Como é que eu, pessoa branca, começo a travar essas discussões, como é que eu questiono, como é que eu repenso modelos vigentes, como é que eu começo a instaurar um pensamento que é decolonial. Porque se a gente for parar para pensar, que nem a Mari falou, e eu adorei essa fala, isso foi inventado. O racismo foi inventado. Então, em grande parte, desculpa, na colonização, né, dos vários países. Eu não estou falando só de Brasil, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Alemanha, estou falando da Europa, em geral. Então, assim, tem que se haver um pensamento de desconstrução desse pensamento colonial através de um pensamento decolonial, tá?
E isso inclui, para a branquitude, ter que ir lá e botar a cara a tapa, e falar com os amigos, e brigar com o amigo, e tentar mostrar, né, olha, você está equivocado, né, ensinar para os filhos, também cobrar e exigir dos nossos políticos, né, e governantes políticas públicas que são em prol de uma minoria, que na realidade nem é tão minoria assim, mas enfim, depois a gente discutir isso numa outra pauta, de políticas públicas que sejam antirracistas, que vejam que a gente traz um legado de uma história colonial, racista, sistemicamente racista e opressora para povos e raças que são minorias, né? Então, ser antirracista e perceber o seu privilégio branco é descer do salto do privilégio. Então, a gente falou de privilégio no primeiro episódio, volto a mencionar isso aqui, porque é super necessário, né? Então, parar para pensar, como é que eu coloco, eu, enquanto pessoa branca, coloco meu tempo, meu corpo, minhas ações, meu dinheiro, minhas atitudes em um movimento antirracista constantemente, visando a melhoria desse problema, que é estrutural. E esse descer do salto, assim, ele é um esforço, ele é um exercício, né? Mas ele acaba nunca acontecendo de forma estrutural. Você não pode se despir completamente da sua condição de privilégio em determinados contextos, né? Mas às vezes quando você muda de contexto, você muda essa situação. Então, foi legal que a Mari ter comentado de morar fora e você, Ana, de descer do salto um pouco de privilégio, porque morar fora, que foi algo que eu certamente consegui por ostentar todas essas condições de privilégio, ou que essas condições de privilégio gente, fazer um doutorado em Nova York, assim, isso é uma condição de muito privilégio, que obviamente tem uma parcela de esforço, mas como a Mari falou, foi muito mais fácil, muito mais tranquilo. E aí chegar lá nesse outro contexto e se despir de algumas condições de privilégio, assim. Então é um exercício interessante. Eu aqui sempre fui branco, eu cheguei lá e eu deixei de ser branco. Eu acho engraçado. Não, eu acho super engraçado essa coisa do sair de casa para perceber uma identidade, né? É uma coisa, inclusive, que eu bati um papo com o Príncipe do Gueto sobre isso, mas que todo mundo passa, né? Chega aqui, aí começa a curtir Caetano, sabe? Chega aqui, aí, sei lá, descobre samba, descobre música, descobre cultura, comida, etc. Mas eu acho que é um processo super interessante de sentir na pele um pouco, sabe? Porque o lugar do latino, pelo menos aqui, né, no que eu posso, o meu ponto de vista, que é Estados Unidos, Nova York, que é uma cidade, sim, muito privilegiada e uma bolha, né? O lugar do latino é muito, gente, oprimido total, sabe? Tipo, olham para você, tipo, quem é você na fila do pão? E ainda mais a questão da pele. Então, né, a questão da pele é mais um aditivo para uma condição. Enfim. E acho que desculpa, vai, Fred. Fala. Não, é porque eu ia comentar exatamente essa questão de experimentar coisas que pessoas negras que estão no meu extrato social aqui provavelmente experimentam. Por exemplo, porque aqui a gente, por exemplo, em Brasília, os espaços sociais eles são ocupados por pessoas brancas, os espaços que eu ocupo, que eu transito. E lá eu era a única pessoa que me considerava branca, embora provavelmente os outros não considerassem branco, que estava no metrô, por exemplo, voltando para casa. Assim, é muito diferente isso. Está cercado exclusivamente de pessoas negras num espaço que eu estava acostumado a conviver só com pessoas brancas. É interessante isso, por conta da mudança de contexto, né? O que eu ia dizer dessa história de você sair para entender sua identidade, eu entendi isso quando eu saí do Rio de Janeiro, de Niterói, e fui para São Paulo, porque assim, aí eu fui me dar conta do meu sotaque. Porque você tá todo mundo com sotaque igual, é claro que tem na televisão, você vê pessoas, mas aí de repente você vira a carioca, sabe? É a mesma coisa quando Isqueiro.
Isqueira. Isqueira, esquina. Ai, meu Deus. Chia o tempo todo. Sim, sou do Rio. Festa em Ipanema, amor. É um amor. banal, né? De como a identidade a gente constrói também quando a gente se entende, quando a gente sai um pouco do grupo. Mas, assim, eu acho que um ponto-chave para a gente falar sobre isso é tentar entender se o branco está disponível para perder um pouco desse privilégio para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Disponível? Eu atualmente acho que não. Nunca. É luta, é porrada. Que disponível? Eu não quero disponibilidade, eu quero ação. Eu quero posicionamento. Enfim, não existe disponibilidade. A gente está esperando mais de, sei lá, 500, 600 anos pela disponibilidade do branco. Tá batendo a porta, meu bem. Vamos embora, sabe? Ou chutando a porta, né? Mas assim, do jeito que tá, a briga vai ser boa, né? Porque... Olha, a briga já está acontecendo, né? Você vê esses protestos que estão pipocando pelo mundo inteiro, é uma visão clara de que o povo não aguenta mais. Não aguenta mais. Preto tem, que nem o Raul Santiago fala, né? Violência policial, brutalidade policial tem endereço, sabe? Aqui e no Brasil, principalmente no Brasil. Então, assim, encheu o saco, o pessoal tá de saco cheio. Ô, Ana, mas assim, os crimes contra os negros sempre ocorreram, mas agora eles se tornaram filmados e viralizados. Você acha que isso ajudou os brancos a entenderem realmente a chave do problema e, quem sabe, agir no assunto? Não vou antecipar minha pauta, tá? Eu vou falar sobre minha pauta. Oba, maravilha. Uma coisa que assim, quando eu falo, a minha pergunta do debate foi por que a gente não fala? Porque a gente sequer fala sobre isso. Eu acho que assim, se a gente fala sobre isso, a gente pode trocar sobre as ações que estava falando. Vou dar um exemplo. No outro dia eu estava conversando com umas amigas, o que você tem feito para os seus filhos para falar sobre racismo, né? Eles têm todos a mesma idade, 3 anos. Como é que vocês estão introduzindo esse tema? Porque aí você vai aprendendo com a ação de outras pessoas, né? Você cobrou da sua escola? Como é que você abordou esse assunto com a escola das crianças? Então, assim, quando a gente fala, a gente também vai puxando o outro para a ação. E aí eu estou falando dos brancos progressistas, né? Que se for para os brancos racistas, aí eu não sei nem como começar a puxar esse assunto. Mas eu acho que o jeito da gente começar a agir é também a gente trocar mais sobre isso, falar mais abertamente sobre o tema também, entendeu? Sem dúvida. Ô, Ana, já que você jogou a isca, vamos lá com você. Ó, nessa pandemia, o tempo ocioso cresceu, né? Menos pra gente, que resolveu participar de um programa do canal do YouTube do Garrone. E aí, o povo usa esse tempo para militar. Sim. Mas ativismo de poltrona também vale? Então, você falou a questão de que as coisas estão sendo filmadas, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, em 1971, o poeta músico Gil Scott-Heron, tá? Falou numa música que The revolution will not be televised, ou seja, a revolução não será televisionada, tá? Aí a gente tem, em 2020, alguns meses antes da erupção dos protestos, né, do George Floyd, da morte de George Floyd, a gente vê Will Smith, ator norte-americano, declarando no Late Show do Stephen Colbert que racism is not getting worse, it is getting filmed. Ou seja, o racismo não está piorando, ele está sendo filmado. Tá aí, ó. Acabou, não tem mais jeito, né? Então, em junho desse ano, a gente viu o apogeu de um ativismo online em tandem ou paralelamente com os protestos diários do Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos, né? Que explodiu aqui, mas virou, né? Repercutiu pelo mundo inteiro. E o Instagram, que era uma plataforma apolítica, completamente, também refletiu essa mudança. Então, assim, além disso tudo, o que eu comecei a achar muito interessante é como as celebridades, os influencers e até as pessoas que são né, gente normal, sendo exigidos e cobrados a ter um posicionamento sobre esse assunto, né? E correndo o risco de serem cancelados e com medo de serem cancelados. Então, as fotos do brunch, do jantar, do cachorro, as selfies, tudo mais, começou a ser substituído por mídia ninja, as entrevistas, os vídeos chocantes, né, das mortes, da brutalidade policial.
E, num dado momento, pela enxurrada dos quadrados pretos que vieram em resposta ao Blackout Tuesday, que foi uma ação liderada pela indústria da música aqui. E aí agora eu queria pedir para o Nelson, ou quem estiver editando isso, que eu não sei quem é que está fazendo, mostrar. Eu fiz uma obra em resposta aos quadrados pretos. Então, foi mais ou menos uma semana e meia depois dessa enxurrada de quadrados pretos que eu comecei a me perguntar: ativismo de Instagram é eficiente ou performativo, né? Porque todo mundo com medo de ficar de fora, né, do que está acontecendo, ou de ser acusado de conivência com silêncio branco, começou a postar esses quadrados e se mostrando como aliados, né? E começaram a postar e repostar infográficos e informativo com número, explicação, vídeo, dado, tudo mais. E sugerir uma onda de filme, livro, música, notícia, tudo mais, feito e produzido por pessoas negras. Assim, eu acho que a minha pergunta vai para o grupo inteiro, como é que a gente evolui, tá? Dessa nova condição de um Instagram, ou pode ser até ser um Twitter mesmo, que tem uma estética publicitária, que é completamente espetacularizado e performático. Qual o próximo passo para o ativismo? Precisa ter um próximo passo? Bom, eu começo falando que, assim, eu acho que o ativismo pode começar online, mas ele precisa ter um engajamento mais forte no futuro. Tem um filósofo que eu estudei muito na graduação, se chama Pierre Levy. Ele estuda muito saber-cultura, etc. E ele fala assim que isso se chama inteligência coletiva, ou seja, que é possível sim um cidadão se expressar por meio das redes sociais e que essa expressão seja juntada a outros ideais de outra coletividade e resultar numa manifestação, numa briga, enfim, numa polarização um pouco maior. Eu não sei o que vocês acham, Fred. Eu acho que a questão, assim, é o que leva da rede para a rua, né? Isso é um ponto interessante. E aí, alguns estopins podem ser essenciais para levar as coisas das redes para a rua. Agora, ao contrário eu até concordo que a revolução não vai ser televisionada, mas eu acho que a revolução vai necessariamente ser streamed. Eu imagino uma mídia ninja, total, assim, uma coisa de presença muito forte da rede, incitando essas mobilizações e também mobilizando pessoas para gerar esses estopins, porque isso é importante. As pessoas elas precisam ser mobilizadas para gerar esses estopins, mas eles têm que surgir, assim, para chegar na... Aí eu vou te pausar e vou falar sobre um caso que eu vi, que é o seguinte: aqui em Nova York, uma menina parou na rua, a Quinta Avenida está toda coberta, as lojas, né, as vitrines estão todas cobertas com placas de madeira. Então, o que acontece? Essa menina, junto com o namorado, para o carro em frente a uma dessas vitrines, onde tem um trabalhador que está instalando, tá? Aí ela pede para bater uma selfie, pede para o cara tirar uma foto dela instalando a tal placa de madeira em cima. Então, assim, virou um absurdo tão grande que todo mundo quer participar de uma batalha, de uma luta social ou do movimento revolucionário, mas virou uma coisa performática também, né? Então, assim, vai lá, segue o barco. Não, mas é isso, mas a revolução também é uma performance no espaço público. Então, não deixa de ser performance. Sim. Essas performances, elas podem, de alguma forma, também gerar estopins, o que é muito doido, né? Você pensar um negócio totalmente fake, mas que, dependendo do número de pessoas que ela consiga, sei lá, incentivar ou mobilizar, aquilo pode virar uma ação real, sobre a qual ela não tem absolutamente nenhum controle. Sobre a qual as pessoas não importam se é fake ou não, se foi fake ou não.
Mariana Antes de tá passar para muda. Mari, eu só queria lembrar de um caso que aconteceu até da menina que engravidou, e enfim, que os religiosos foram lá na frente da igreja protestar, e foi por meio de uma mobilização também online ali que ativistas foram lá a favor do aborto e levantar a bandeira de que aquilo que estava sendo realizado não era muito legal. Mari, teu microfone está mudo, mas a gente quer te ouvir. É verdade, eu botei no mudo aqui porque as crianças estavam fazendo barulho. É o seguinte, a pergunta da Ana foi, vê se foi isso, Ana, que a gente falou que tantas coisas precisa de um próximo passo, é performático ou não? Óbvio Não. que precisa, foi mais ou menos isso, né? Não, sim, vai lá. Então, assim, precisa de um próximo passo? Óbvio que precisa. E se não for para ação, a gente vai, daqui a 6 meses o tema esfria, e vem uma outra coisa que as pessoas começam a discutir e a gente não sai do lugar mais uma vez. Então, assim, o que a gente pode fazer? Essa é a pergunta que eu tenho me feito e eu acho que é a pergunta que eu não quero deixar de me fazer daqui até o resto dos meus dias. Assim, o que eu posso fazer? Onde eu posso colocar a minha ação? De quais instituições eu posso cobrar a presença negra? Como que eu falo com os meus filhos, ou como eu trago essa consciência de privilégio branco e branquitude para eles? E aí é só uma das algumas poucas perguntas que eu tenho me feito. Mas eu acho sim que essa história da performance é um jeito também de calar um pouco a nossa própria consciência, sabe? Já postei, né? Eu fiz a minha parte. Gente, mas foi isso que me irritou. Foi exatamente isso que me irritou. E eu vejo muito isso, assim, tipo, já fiz aqui meu ato antirracista do dia, postei aqui o Mídia Ninja, meu quadradinho preto, e bom para a próxima, né? Porque agora eu já posso aqui abrir meu vinho e ver meu filme cheio de gente branca. Então, isso me irrita muito também, assim, acho que é um pouco da sua irritação, se eu não me engano, né? Não, eu acho que é isso, a gente volta então para o que você estava falando da questão do privilégio branco, que é assim, o racismo é constante para quem carrega na pele o racismo. A luta antirracista tem que ser constante para quem não tem que lidar com todos os problemas do racismo. Fim. Então não postei um quadradinho ou eu fiz um depósito ali para o Black Lives Matter. É todo dia. É falar com os amigos. É brigar com o pai e mãe que votaram no Bolsonaro, sabe? Enfim, essa é a minha mensagem. Passemos para a próxima pauta. Para a próxima pauta, nada. Eu quero saber os objetos que vocês trouxeram. Mariana e Ana. Começando pela Mariana, ela falou que é muito grande, que não vai caber na tela, e eu estou curiosíssima. É o seguinte, gente, esse objeto representa a minha mudança de vida, que é o... Eu falei que não ia caber na tela, vamos lá. O que é isso? Gente, é um negócio para tirar folha do jardim. Nem tem no Brasil. Nem tem no Brasil isso aí. Chama muito chique. É um soprador de folhas, porque eu moro no quintal, uma coisa nova para mim, né? Eu moro numa casa, desculpa, com quintal, e tem 3 árvores, gente. Tem jacarandá no meu quintal. E aí, agora estão começando já, eu não sei se já está se aproximando um pouco do outono, né? Meio de fim de verão. As folhas caem para varrer o inferno, aí esse aqui Gente, Mariana, representante do movimento LGBTQI aqui, ó. Parabéns! Honrando a camisa, Aninha! Eu ia usar esse objeto para limpar a casa, né? Porque daí varre tudo de uma vez só. Então, assim, esse é meu objeto da semana, porque assim, tem toda uma sabedoria para usar, né? Você pode jogar folha na casa do vizinho, pode vir uma aranha na sua cara, né? Não é fácil, tem um código de ética para usar esse instrumento. Legal. Pô, vai ser difícil bater esse instrumento, hein, gente? O meu objeto não vai bater isso aí, não. Ana, qual que é o teu? O que o objeto da Mariana tem de grande, o meu tem de pequeno. Olha só, é isto aqui, ó. Vou até sair da frente. Isso aqui é um estilete, que é onde eu bem, eu tenho vários, né? São faquinhas que, assim, é como se fosse... Como é que se fala aquele negócio que médico usa? Bisturi? É como se fosse um bisturi, exatamente. Só que eu tenho vários, mas o meu preferido é esse minizinho aqui, porque me dá uma possibilidade de movimento muito maior. Então, isso aqui, ele foi feito por mim mesma, porque eu consegui quebrar o resto dele, mas eu gosto dele pequenininho assim, eu tenho uma história de carinho com ele, aqui, eu guardo ele certinho. É o bisturi da artista. E você usou esse bisturi aí para fazer essa obra que você mostrou pra gente? Sim, eu sempre uso ou esse, ou
eu tenho um outro que ele é um pouquinho mais gordinho, mas esse aqui, olha, perfeito. Ele é perfeito. Dá para... Aí, gente, precisando de um cirurgião aí para fazer alguma coisa, é só chamar a Ana. Eu falo que eu estou na carreira errada. Eu teria muito mais dinheiro se eu tivesse sido cirurgiã. Mas a vida é essa, né? Vamos que vamos. Ô, Fred, daqui a pouco a gente mostra o nosso objeto, mas eu queria que você falasse do teu tema, né? Você vai falar sobre os conservadores. Enfim, conta pra gente como que eles vivem, como se alimentam, como se reproduzem. Conta aí. Eu vou... Mas mais do que falar sobre os conservadores, hoje eu vou fazer uma coisa muito importante, que é trazer 2 gráficos. Ou seja, não apenas um, mas são 2 gráficos. E a gente já deve começar com o primeiro? Eu acho que a gente pode... Eu acho que você pode deixar na tela já o primeiro, enquanto eu explico um pouco essa pesquisa. Maravilha. Teve alguém que comentou, inclusive, que gostou de ver gráficos, e ficou muito chateada com vocês zombarem dos meus gráficos, falarem que era muito difícil de entender. Olha só, ninguém zombou do gráfico, tá? Ninguém zombou do gráfico, a gente respeita o gráfico é super importante. Matemáticos, ciência, estamos com vocês. Mas assim, desculpa, eu tenho uma deficiência, eu sou das artes, que também é um preconceitozinho, mas eu, Ana, não entendo. Foi mal. Desculpa aí, Fred. Mas, Fred, pelo menos tenta explicar pra gente. Não, eu vou conseguir explicar o gráfico para vocês, eu tenho certeza disso. Primeiro, explicar um pouco a pesquisa e quais os objetivos dela. Esses dados que eu vou apresentar hoje, eles são frutos de uma pesquisa que está sendo conduzida por mim, pelo Carlos Pereira, pela Amanda Medeiros, os 2 da Fundação Getúlio Vargas. E ela quer entender um pouco melhor exatamente esses identitários novos que surgiram aí no mapa, que foram para a porta do hospital, tema da semana retrasada, tema tratado hoje de novo, né? E perceber um pouco de que maneira eles estão lidando com esse pessoal está lidando com o isolamento e está lidando com o medo da morte, de maneira geral, que é o espectro da morte que a gente entende que seja esse elemento tão forte que traz a pandemia, né? Então, nessa rodada, a gente tem várias rodadas, e nessa rodada especificamente, a gente fez um negócio que a gente chama de conjoint experiment. E esse experimento é legal porque a gente faz? A gente dá candidatos para as pessoas escolherem, atribui características a esses candidatos, e aí as pessoas escolhem os candidatos com base nessas características. A gente faz uma matemática super complicada lá, que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, dessa matemática, mas fato é que a gente consegue tirar 2 coisas dessas pessoas. Primeiro, o grau de importância que elas dão para diversas dimensões. Então, nesse primeiro gráfico, eu só coloquei 2 dimensões, mas a gente usou 4, enfim. E essas 2 dimensões que eu coloquei no gráfico são políticas econômicas, que podem ser mais liberais, ou mais estatistas, desenvolvimentistas, e valores morais, a pauta moral, que pode ser mais progressista ou mais conservadora. E aí o que a gente vê pelo gráfico 1, as barras mostram primeiro a importância, né? Então, as barras mostram que as pessoas que são contrárias ao isolamento, elas dão muito mais importância para a pauta moral do que para a pauta econômica. Mas mais do que medir a importância que as pessoas dão, e isso já seria interessante, esse tipo de experimento permite medir onde que as pessoas se posicionam em relação a esses temas. Então, não só a importância, mas a posição que eles estão. E aí, essa é a parte mais legal, porque o gráfico 1 mostra que não apenas as pessoas que são contra o isolamento, elas dão mais importância para a pauta moral, mas elas são, e aí vocês podem ver esses tracinhos azuis e vermelhos, os tracinhos das pessoas que são contra o isolamento, eles estão lá em cima do liberal, daí até aí tudo bem, as pessoas que são a favor também está lá em cima do liberal, mas
essas pessoas são pessoas de direita, tá? Eu fiz esse recorte de direita porque seria mais interessante. Fazer com as pessoas de esquerda não tinha muito sentido, né, comparar. Só que quando você chega nas pessoas quando você chega no tracinho do conservadorismo e progressismo, as pessoas são contra o isolamento, o tracinho está lá em cima no conservadorismo. Ou seja, é basicamente conservadorismo que explica as pessoas estarem contra o isolamento, mas também outras coisas, que explica as pessoas estarem contra os governadores. Agora isso deu uma mudada, porque os governadores mudaram, explica demais, explica bastante em quem as pessoas pretendem votar em 2022. E vocês imaginam em quem as pessoas... O Chico não está aí, mas você imagina em quem essas pessoas pretendem votar em 2022. O Chico não está aqui, mas ele mandou um recadinho pra gente. Me desculpe quem gosta de gráfico, mas ele falou que parece um jogo do Atari, esse teu gráfico aqui. É bem Chico esse comentário. É bem Chico, né? Semana que vem o Chico está aqui. Tá. Tô gostando e desse aí, o papo, gráfico Fred. 2... Continuamos nesse gráfico ou mudamos? Não, agora bora para o gráfico 2, porque eu vou explicar, e aí esse é um modelo ainda mais complicadinho, porque envolve uma regressão. Regressão. Tranquilo. Pensa que eu quero tentar prever ou tentar desenhar um pouco o que faz as pessoas escolherem o Bolsonaro em 22, que é mais ou menos a mesma coisa que faz elas serem contra o isolamento. E aí eu trago essas variáveis para modelar essa escolha delas. No survey que a gente conduziu, as pessoas marcam lá, votaria em Bolsonaro, certamente, talvez, não votaria por tais razões, enfim. E aí o que o gráfico 2 mostra, que conservadorismo, que está mais à direita lá, é o preditor mais importante do voto no Bolsonaro. É a primeira parte desse gráfico, né? Primeiro quadradinho desse gráfico. Como esse pontinho está muito para a direita, significa que o que explica mais essa decisão de ser contra o isolamento, de votar no Bolsonaro, é o conservadorismo. E os outros dois gráficos são muito chocantes, porque eles colocam em contraste tanto o medo da morte, que é o medo de pegar Covid, o medo de morrer disso, que a gente modelou também, e o conservadorismo. E aí, o medo da morte é uma retinha para baixo, bem suave. Ou seja, quanto mais medo, menos as pessoas querem votar no Bolsonaro. Mas o conservadorismo, que é a curvinha do lado, o S, quanto mais você anda, mais cresce a probabilidade das pessoas votarem, ao passo que as pessoas são altamente conservadoras, com quase 100% de certeza, vão ser contra o isolamento e vão votar no Bolsonaro. Gente. Assim, para vocês se acalmarem, essas pessoas são mais ou menos uns 20% ou 15% da gente, de todo mundo. Mas é um 15% que pode fazer a diferença, por exemplo, quando você vai aplicar vacina em massa, né? Porque o presidente acabou de dizer que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Mas a gente está falando de uma questão de saúde pública. Como é que fica essa questão? Alguém quer opinar? Olha, eu não vou opinar sobre vacina, não. Além de dizer que eu não entendo o movimento anti-vacina. Assim, racionalmente eu entendo, mas vivendo em sociedade, desculpa, eu acho que não é plausível. Mas, enfim, eu adorei esse tema do Fred, essa pauta, porque eu estava lendo, teve um estudo de 2012 do The Royal Society de Psicologia, que revela que os conservadores, né, eles geralmente são mais sensíveis a ameaças, né, tem mais medo e tal. Então, assim, como é que a gente começa a compreender o fato que conservadores têm medo, mas quando o assunto é esta pandemia, né, Covid, não se aplica, sabe? Então, assim, apesar dessa questão, né, que a gente a ameaça é distorcida, sabe? A percepção do que é uma ameaça é distorcida.
Então, assim, aí eu parei para pensar do que aconteceu aqui nos Estados Unidos com relação à epidemia do Ebola na época do governo do Obama. E eram os conservadores que estavam, assim, morrendo de medo e cobrando ações do governo e tudo mais, não sei o quê, neuróticos. Mas, na realidade, a pandemia que a gente tem agora é muito mais nociva, é muito mais devastadora, o que não faz sentido nenhum, sabe? Nenhum. Para mim, a única explicação é, se fosse, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os democratas no poder, com certeza os conservadores estariam em pânico do vírus. Sei lá, é a única explicação. Se fosse o PT ainda, né, no governo, as pessoas iam estar loucas, só pode ser, que vira Venezuela, sei lá. Mas dá um tilt na minha cabeça também, eu não consigo decupar de onde veio isso, é muito difícil. Não, eu assim, o que eu acho é que o que é percebido a olho, como o Ebola é uma doença que é mais percebida a olho nu, né? Você sabe quando uma outra pessoa está doente, não sei o que, talvez tenha sido por isso que os conservadores estavam tão preocupados com essa ameaça, né? Que era uma ameaça, sim, real. Mas... E aí agora você vê o que a maior pauta dos conservadores, dos republicanos aqui, são os protestos, é a cultura do cancelamento, que eu espero que a gente fale numa próxima pauta, e direito de ir e vir e a liberdade de expressão. Então eu tô achando isso tudo muito interessante. Jogo aí pro Diogo. Eu acho que a gente tem que ir pro próximo assunto, porque esse assunto aí do Fred tem muito o que render ainda nas próximas semanas, meses e, quiçá, anos. Bom, gente, recentemente uma mãe dos Estados Unidos divulgou nas redes sociais essa foto que o Garrone vai colocar pra gente, do próprio filho de 5 anos chorando, pois não conseguia acompanhar as aulas, que são remotas, né, à distância, via internet. E aí, eu tive contato com uma pessoa essa semana, uma pessoa bem próxima a mim, e ela tem 2 filhos, um de 7 e uma de 15. O de 7 realmente não tem feito nada, não consegue acompanhar as aulas, enfim, largou os bets, como a gente diz lá no Paraná. Já a de 15, ela disse que fazia, que estava tudo bem, maravilhoso, mas a mãe recebe uma ligação do diretor dizendo assim, olha, sua filha não está fazendo nenhum exercício há meses e a gente pode, inclusive, te processar por abandono da educação do seu filho. Alguns defendem que esse ano não deveria ser considerado e começar tudo de novo no ano que vem, enfim. Eu citei exemplos de pessoas com acesso à internet e que não fazem as aulas porque, enfim, por alguns outros motivos, porque não conseguem acompanhar como esse garoto dos Estados Unidos. Mas tem gente que não tem acesso também, né? Que tem plano de internet limitado, acesso ruim e realmente não consegue fazer as aulas. Mari, você que também é mãe e também mora nos Estados Unidos, assim como o caso da foto, você tem se deparado aí com alguns temas sobre isso também ou não? Porque os seus filhos são menores, né? Eles são menores, eles têm 3 anos. Acho que a escolinha que eles estavam no Brasil até está fazendo como fala, umas atividades, etc. Mas aqui não, eles acabaram de começar a escola. Mas eu tenho conversado bastante com mães que têm filhos em idade escolar e tá um pesadelo, assim, porque é difícil para todo mundo. Para as mães, imagina um filho que está alfabetizando esse ano, gente, aprendendo a ler e escrever, a dificuldade que é. E também parte da escola é socializar. Isso também faz com que a criança fique motivada, né, interessada. Você lembra da gente quando a gente era criança e adolescente? Você não ia para aprender, você ia para ver as amizades, né? Então, eu acho que quando você tira isso, você deixa só a parte seca da história e é muito difícil manter uma criança ou um adolescente engajados, né? Fred, você também tem criança em casa, né? Como é que funciona? A gente tem um vídeo para falar mais ou menos como é que funciona. Nelson pode rodar para a gente? Então, esse é o Theo, 2 anos e quase meio, meu filho, nas atividades rotineiras da escola. Ele está na creche, é uma creche pública aqui do Distrito Federal, e ele tem atividades praticamente todos os dias da semana, que são, em teoria, obrigatórias. Assim, eu acho que as professoras e a mãe se estressam mais do que eu e ele, porque eu entendo que é óbvio que ninguém pode cobrar tão taxativamente de uma criança de 2 anos
fazer qualquer atividade. Mas, assim, ele curte porque ele vê a professora, e é uma interação, e ele fica querendo os vídeos, falando Aline, 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 Aline. Mas certamente ele está perdendo o mais bacana da escola para ele agora, que é a interação, que é o que de fato educa, né? Então, assim, mas eu entendo que as pessoas estão meio que pirando diante dessas cobranças e, assim, as pessoas precisam buscar de alguma forma tentar relaxar para não ser mais uma questão de mais um elemento de tensão na vida cotidiana, que já está tão tensa, né? Que já está tão difícil, assim. Então, pelo menos com ele a gente consegue brincar, se pintar. Esse verde nunca vai sair da cara dele, mas é isso. Ô, Ana, eu comentei com o Chico, que também faz parte aqui do 4 Quartos, e semana que vem ele está aqui, e ele disse que como professor também é um desafio grande da aula à distância, já que não houve um preparo antecipado, uma infraestrutura para isso, né? Não, completamente, gente. Assim, o professor também tem filho, sabe? O professor também está tendo que trabalhar à distância, preparar a aula. Aí tem o filho, tem o cachorro, tem a ex-parceiro. Complica, gente. Ou mora junto, mora com outra pessoa, divide apartamento. Como é que fica? Aí eu por exemplo, estou aqui, tenho o meu roommate lá embaixo, que eu virei para ele e falei, olha, fica quieto, porque eu estou fazendo um programa, estou gravando um programa. Então, assim, imagina com uma criança, os filhos da Mari ali, dando a florzinha antes da gente começar a rodar. Então, assim... O gato do Fred entra. Isso. Não, eu acho que nessa condição ideal que a gente está, né? Porque, vamos combinar, nós 4 aqui estamos numa condição maravilhosa. Tá tudo certo. Mesmo nessa condição já tem problema, imagina o pessoal que não tem acesso à internet, que divide, né, o adolescente de, sei lá, 12 anos que divide apartamento com a avó, a tia, os 2 irmãos de 3 anos, todo mundo ali num cafofo. Complica. E o pai ainda é professor, e aí também tem que dar aula. Para mim, é muito claro, assim, e eu acho que eu vou levantar o bastião do Chico essa semana, que isso é culpa do governo. Eu estou falando de Brasil nesse caso, tá? Não tem como ter educação à distância no Brasil se nunca teve um investimento em infraestrutura para tal, sabe? Se não tem internet, como é que você pode esperar que os adolescentes façam prova para Enem, para entrar pelo ProUni? Não dá. É complicado. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a gente está numa situação bem difícil para a educação no Brasil e no mundo. Acho que só aumenta a cisão, né? Acho que só aumenta a desigualdade. Assim, quem tem internet, tem algumas escolas em São Paulo, gente, não sei se vocês viram isso, que agora cada sala virou um estúdio. Então os professores vão lá e tem câmeras, e tem luz, e tem sistema de captação. Então os alunos têm uma mega qualidade, os professores estão sendo treinados. Então, assim, está aumentando a desigualdade, está aumentando o abismo. É só isso que está acontecendo. E imagina se a educação pública vai ter uma infraestrutura dessa, né? Fred, teu objeto, por favor. Meu objeto hoje, deixa eu pegar aqui. Lá vem. É uma moringa. Meu Deus, olha! Por quê? Porque eu acho assim, a moringa é um objeto tão interessante que consegue, quando está quente, a água fica mais fria, quando está fria, a água não fica tão gelada. E ele é uma coisa assim, bem brasileira, né? Que eu acho que indígena, que usa com cuia, né? Que faz uma moringa, que é uma planta tal. Então, enfim, o meu objeto de hoje é uma moringa. E para beber água em Brasília, porque hoje bateu 25% de umidade. Uau. E é de barro. Eu sou fã daqueles filtros de barro que a gente usa. Nossa, cara, não tem água melhor do que aquilo. Aqui não existe. Aqui em Bogotá não existe aquele filtro. Já rodei muito. Mas aí também não? Não. Mas eu trouxe de Curitiba, direto do mercado municipal, o meu coador de café individual, porque eu odeio café de máquina, não gosto. Então, todo dia
já vem aqui bonitinho, já tá meio surradinho, tá? Eu ia pro Brasil agora comprar outro, mas não rolou. Mas esse aqui é meu fiel escudeiro. Oi. Minha pergunta é a seguinte: quantas vezes você lava esse filtro aí por semana, hein? Mas é que o pó do café vai deixando ele assim. Não pode dar resposta não, meu bem. Responde. Não, eu lavo todo dia, mas assim, eu não passo que boa nele para ele ficar branco, né? Não passa, você não coloca meia não, né? Mas, Ana, esse café tem memória, entendeu? Não é um café assim, é um café que tem memória. Ah, tá. O café da Colômbia é maravilhoso. É a chapa suja, né, da lanchonete. É uma boa pauta, assim, como que o café da Colômbia conseguiu passar na frente do brasileiro diante de uma campanha massiva de propaganda e tal. O Diogo não pegou a Covid por conta da meia que ele coloca no filtro dele. Com certeza. Ferrei com o meu objeto hoje, viu? Ó, então, para a gente se despedir, mensagem final do elenco, Ana, começando por você. Gente, obrigada por vir. Até a próxima. Fred? Gente, valeu, obrigado. Minha muriga quase caiu aqui, mas eu segurei. Obrigado, até semana que vem. Eu acho que eu tô, não sei. Mari. Gente, de novo discutindo temas difíceis, mas a gente consegue se divertir. Bom ver vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu objeto. Beijo. Eu adorei. Ó, se inscrevam no canal, toda semana tem quadro novo aí que o Garrone prepara. Acho que tem quarta, quinta e sábado. Provavelmente em breve tem mais. Um beijo para todo mundo e até semana que vem.